dos hiperfocos que eu tive esse ano foi cafés. Na real, eu sempre gostei de cafés, porém eu ficava assistindo conteúdos, ficava pesquisando sobre, mas nunca ia adiante e de fato comprava e começava a montar um setup de cafés para tomar um café melhor, certo? Porém, chegou um momento que eu pensei, cara, tô de saco cheio de tomar café solúvel, tô de saco cheio de tomar café extra forte com gosto de cinza e vou começar a tomar um café de qualidade e um café de verdade. Então, comecei a pesquisar sobre diversos equipamentos, diversos tipos de métodos de preparos e me deparei que de fato é um hobby caro, mas felizmente foi um hobby que não foi passageiro, porque desde que eu comecei até hoje está presente todos os dias na minha vida, pelo menos 2 vezes ao dia. E não só pelo simples fato de tomar um café bom, mas também porque ele se torna um momento especial, um momento de concentração, um momento que eu relaxo e de fato preparo um café com todos os cuidados, controlando as variáveis, depois tomo prestando atenção para ver as diferenças que teve. E pensando nisso e também nas minhas características, eu acabei montando um setup de cafés custo-benefício, onde eu tivesse os principais métodos e eu conseguisse de fato extrair um bom café, mas sem gastar muito. Então, como muitas pessoas também pediram para fazer mais vídeos sobre café e mostrar os equipamentos que eu tenho, então bora lá. Bom, o primeiro passo é encontrar um espaço em casa para botar um monte de equipamentos de café. Eu tinha um espaço aqui e eu comprei uma bancada de MDF com a estrutura de aço inox que mede 120 cm por 45 de profundidade e 75 cm de altura. Eu comprei ela no Mercado Livre por menos de R$200 e foi um achadinho muito bom, porque tem um preço muito bom e é relativamente decente a qualidade. Porque a gente sabe que nesse valor é difícil ter algo assim, nossa, que estrutura forte e robusto, mas ela serviu para a função dela e só tem que ter um cuidado. Se derramar água, se deixar pingar água, tem que secar, porque senão o MDF incha, mas de qualquer forma vale muito a pena. Eu fui cabeça dura por um tempo e demorei a comprar, mas eu aprendi na prática que umas coisas mais importantes na hora de se montar um setup de café é o moedor, certo? Aqui é o R3 Blade da Tree Bomber e é um moedor muito custo-benefício, apesar que o custo dele não é tão barato, certo? Ele é muito bem construído, tem um design muito bonito que me agrada muito e uma pegada bem ergonômica. Possui 180 ajustes, onde cada ajuste varia acho que 0,16 microns, algo assim, não é para ser tão técnico, é mais uma opinião de usuário, certo? E ele também é fixado por ímãs, o que facilita muito e deixa ele muito prático e seguro, porque simplesmente chegou perto, ele puxa e fixa. Ele consegue fazer moagem tanto para expressos, que é extremamente finos, tanto para prensa francesa, que é extremamente grosso. Ele também acompanha esta borracha, que melhora a pegada e a ergonomia, fazendo que você consiga segurar ele de forma mais firme na hora de moer, principalmente os expressos. Por quê? Quando você vai moer para expresso, é uma moagem mais fina, então você tem que fazer mais força. Então, isso facilita. Já as moagens para V60, para prensa francesa, é bem leve e fácil. Você consegue pegar com um dedo e girar a manivela tranquilamente. Ele também acompanha um pincel de limpeza para fazer a própria limpeza do moedor e de outros itens do setup. E ele também acompanha 5 peneiras, que servem basicamente para depois que você moe seu café, você vem aqui embaixo, bota alguma das peneiras, fecha ele e você vem com essa outra peça extra que também fecha com ímãs e você pode agitar. E o que isso faz? Ela simplesmente é uma peneira que filtra as partículas mais finas do café, assim elas não vão parar na tua xícara. Enfim, isso aqui também serve para transportar café. E ele também embaixo tem uma borracha que aumenta muito a aderência e deixa ele muito seguro na mesa, certo? Eu consegui comprar ele no AliExpress por menos de R$400 utilizando cupons, sem impostos e sem frete já no Brasil. No Brasil ele custa cerca de seus R$800, R$900. Então vale muito a pena importar e de fato é uma das peças mais importantes que mais fazem diferença. Terceiro item que é muito bom e prático você ter, uma chaleira de barista ou um bule elétrico, certo? É uma marca genérica que você encontra no AliExpress, ela tem capacidade de 900 ml, o que é uma quantidade bem considerável porque dá conta de você fazer grandes preparações. E ela também tem alguns recursos bem interessantes, como por exemplo, você pode escolher a temperatura entre 38 a 100 graus, variando de 1 por 1. Você pode escolher entre manter a temperatura quando chegar nela ou simplesmente chegar a desligar,
ou ter um botão dedicado para simplesmente ferver a água. Também você pode alterar entre Celsius e Fahrenheit. Ela consegue ferver 900 ml de água em aproximadamente 5 minutos com água em temperatura ambiente, ali na casa dos seus 22 graus. Também é bem silenciosa, é bem ergonômica, é bem construída. O cabo dela imita madeira, mas provavelmente é um plástico revestido, mas é de boa qualidade. E é muito útil e prático ter uma chaleira que tem um controle de temperatura, porque depois que você quer fazer uma receita, quer seguir ela e quer conseguir repetir, você tem que ter um controle da temperatura da água, certo? E também o bico de ganso facilita muito na hora de dosar a quantidade de água que você vai pôr na preparação, porque você consegue ter um controle mais fino do despejo. No AliExpress ela custa de R$300 com imposto. No Brasil você encontra por R$500, R$600. É bem caro, mas importar vale muito a pena. Um dos meus métodos preferidos é a prensa francesa. Por quê? Porque ela é muito prática e simples de fazer boas preparações, certo? Primeiro ponto, essa aqui é uma prensa francesa da marca Time More, que é uma marca muito conhecida na área dos baristas e das cafeterias e tudo mais. O que ela tem de interessante? Ela tem um design bem minimalista, muito resistente. Por dentro é um vidro temperado, onde tem capacidade para 450 ml de água, e ela também é revestida por essa capa de plástico, o tornando resistente. Por quê? Porque normalmente as prensas francesas são feitas só de vidro, e daí às vezes você deixa na pia, vai lavar, ou qualquer impacto ou tombo, ela acaba quebrando. Essa aqui não, inclusive essa aqui pode ser transportada, levada para viagens, que ela resiste tranquilamente. Ela também tem um êmbulo com micro porinhos bem pequenininhos, então ela consegue filtrar bem o café e impedir que vai parar os fines na tua xícara. Inclusive tem que fazer uma pressão bem grande na hora de pressionar o êmbulo, certo? Ela também tem dois métodos de despejo, seja um método que sai mais café e outro menos, quando você gira em 180 graus. E ela tem um custo-benefício muito interessante, porque com os impostos e tudo mais, ela custa menos de R$100. Inclusive tem versões maiores para quem quer preparar uma quantidade maior de café para mais pessoas, certo? Mas, de fato, é um dos métodos mais simples e práticos e vale muito a pena. Outro método que eu tenho que eu gosto muito é o famoso V60, que ele é muito semelhante ao filtro Melita convencional que é vendido nos mercados, porém ele, em vez de ter sua base achatada, ele tem a base arredondada. Esse aqui é um conjunto que vem com essa jarra de vidro, que tem capacidade de 650 ml e vem com, de fato, o filtro V60, que no caso esse aqui é de acrílico porque os de vidro eu quebrei. É um método muito simples, prático e barato. Você consegue normalmente um café bem limpo, suave e aromatizado com ele. Diferente da prensa francesa, que você consegue um café mais denso, mais oleoso, mais pesado, porque lá você imerge o café na água e deixa alguns minutos. Aqui simplesmente a água passa pelo café, certo? Esse kit aqui custa por volta dos seus R$80, é um kit bem barato e que também tem várias formas de preparos com receitas diferentes. Vale muito a pena ter, também vale muito a pena porque você pode comprar só o filtro V60 e passar em qualquer recipiente, seja numa garrafa térmica, ou seja numa caneca, num copo, ou uma xícara, ou o que for. Mas enfim, é um método super barato e vale muito a pena ter. Um equipamento que é essencial é a balança de barista. E o que muda dessa balança para uma balança convencional? Bom, essa balança aqui ela é muito bacana porque ela tem um design minimalista e simples, certo? Primeiro ponto, ela tem um timer embutido, onde ele pode ser acionado automaticamente ou de forma manual. Segundo ponto, ela pesa de 0,01 grama até 3 kg, ou seja, ela é muito precisa. Você não vai ter aquelas variações de gramas que normalmente a gente tem em balanças convencionais de cozinha, certo? Ela tem um tamanho suficiente para você botar um V60 ou para você botar ela embaixo da cafeteira de expresso para conseguir medir a quantidade que você está extraindo, certo? E também ela tem um ponto muito positivo por ter bateria interna e ser carregada por USB-C. Então, quando acaba a pilha, você simplesmente carrega, diferente das balanças convencionais. E uma balança vai te proporcionar simplesmente você conseguir reproduzir receitas e depois reproduzir novamente elas e também fazer ajustes, seja no ratio, que é a quantidade de café para de água, ou fazer ajustes para que o café fique de uma forma que agrade o seu paladar, certo? Ela custa muito barato, por volta dos seus R$70 importando, e ajuda muito em vários tipos de extração, seja na prensa, no V60, calita, enfim. Outro acessório muito bacana e muito legal, que é útil ter quando você tem uma balança, é esse conjuntinho aqui, que é basicamente composto por um pratinho para você pôr o seu café para pesar e uma colher de medir que tem capacidade para mais ou menos 10 gramas de café. Não tem nada de especial, isso aqui é uma colher de plástico, isso aqui é de porcelana.
e junto dele vem um RDT. E o que seria um RDT? O RDT é basicamente este spray que borrifa água. E por que a gente tem que borrifar água? Porque quando a gente vai moer um café em grão, tem muito atrito e gera muita estática entre os grãos e entre as lâminas do moedor. E se a gente não borrifa a água, o que acontece? Esse café moído acaba ficando dentro do moedor, então você acaba perdendo um pouco de café e também acaba sujando mais o moedor. Então isso aqui é por uma questão higiênica e de eficiência que é super barato e prático. Todo esse conjuntinho aqui custa menos de R$30 importando e fica muito bonitinho e é muito útil. Esses são os acessórios mais essenciais para você fazer um café de método seja coado, por percoação ou de infusão, porque você tem uma chaleira que controla a temperatura, você tem uma balança para controlar a quantidade de café e o tempo que você está fazendo aquele preparo, você tem os métodos que você preferir, seja o V60, seja a prensa, seja o filtro comum, seja um Kalita, seja uma Aeropress, todos eles é interessante você controlar essas variáveis e você tem acessórios que facilita, como ter um recipiente para pesar e também conseguir usar um RDT para dar uma facilitada em todo esse processo, né? Mas agora indo para um setup de cafés expressos. Aqui acaba sendo um pouco mais cara a brincadeira porque a máquina já é cara e também necessita de um moedor que moa muito fino. Então a gente tem que ter atenção em alguns pontos, certo? O coração do meu setup de expresso é esta máquina aqui, uma EOS Premium 3 em 1, certo? E por que eu acabei comprando ela? Primeiro, eu gostei muito do design. Ela é toda em inox, variando entre peças de plásticos e de metal, dependendo de cada parte. Ela tem um reservatório bem grande que cabe aproximadamente 1,5 litro de água, ou seja, dá para tirar bastante expresso nela sem ter que ficar repondo água. Ela tem algumas funções que são programáveis, como por exemplo, ela tem 3 funções básicas, que é extrair um expresso simples que sai 30 ml de água, um expresso duplo que sai 60 e a função de vaporizador para vaporizar leite. Porém, você consegue ajustar a quantidade de água em cada expresso e você também consegue fazer um ajuste de 3 níveis de temperatura da água para fazer a extração. Ela também usa um sistema de single boiler, ou seja, tu não consegue extrair um expresso e vaporizar leite ao mesmo tempo, tu tem que fazer um de cada vez. Ela utiliza um porta-filtro de 51 milímetros, onde ela vem este modelo aqui com uma saída dupla. Ele não está com a aparência mais boa porque eu botei ele na lava-louça, ficou todo manchado, certo? Mas esse porta-filtro também acompanha um filtro de expresso duplo, onde cabe 18 gramas de café, um filtro de expresso simples, onde cabe 9 gramas, ambos pressurizados, certo? Depois vocês vão entender a diferença. Também acompanha mais um porta-filtro que serve para fazer a extração de cápsulas da Dolce Gusto, onde basicamente ele é igual ao outro, mesmo formato, porém você bota a cápsula ali e fecha e prepara de uma forma prática e fácil. E no porta-filtro convencional ele também vem com um adaptador para você usar cápsulas da Nespresso, o que é muito prático e muito versátil. Então, além de ser uma cafeteira que funciona com o pó de café, com o grão moído, você também pode utilizar cápsulas caso você queira fazer um café de uma forma mais prática, mais rápida e também cometer menos erros, certo? Ele também acompanha esse tamper de plástico junto com colher medidora, que tem uma construçãozinha bem simples e para a função básica dele serve, que seria compactar o café e também pôr café no porta-filtro, certo? E também falando do vaporizador da máquina. Então, ele é o suficiente para vaporizar leite, mas não vai ser o mais rápido do mundo, o que é bom para iniciantes porque assim evita você cometer erros, fazer sujeira e se queimar. Inclusive eu me queimei várias vezes vaporizando leite, até porque não é simples e exige técnica, mas é o suficiente. Porém tem um detalhe, quando vai vaporizar leite tem que tirar o panarelo, que é essa pecinha aqui que fica em volta do vaporizador, que acaba botando muito ar para dentro do leite e deixando ele muito espumoso e pouco cremoso, certo? Eu acabei comprando essa cafeteira porque ela tem um custo-benefício muito. O preço dela fica na faixa dos seus 600, 700 reais. E se você tem um bom moedor, dá para extrair um ótimo expresso com ela. Até porque é muito mais importante você ter um café de qualidade e ter um bom moedor do que ter uma cafeteira cara e usar um café ruim, né? Um acessório que ajuda muito a fazer menos sujeira e perder menos café é um anel funil, onde basicamente ele tem ímãs embaixo e você bota no porta-filtro e ele se prende, assim fica uma superfície mais alta e maior para você despejar o café e trabalhar com ele ali, evitando que você fique caindo pó de café na mesa, certo? Isso aqui é super barato, super simples, custa menos de 15 reais e ajuda bastante na hora de preparar um expresso. Isso aqui se chama WDT, diferente do RDT, que é o spray, certo?
Isso aqui serve para desmanchar os gruminhos que fica no café quando ele é moído muito fino. E por quê? Porque se você não desmancha eles, quando você vai fazer a extração, acaba criando caminhos preferenciais na água e você acaba não extraindo tudo do seu café. Então ele serve basicamente para você desmanchar esses gruminhos e ficar com aquela caminha do café, que é chamado mais uniforme, certo? Também é muito interessante que esse aqui tem um sistema de ímãs, onde você pode simplesmente deixar ele na bancada ou você pode grudar ele na própria máquina, o que deixa muito organizado visualmente. Essa pecinha aqui custa menos de R$30, vale muito a pena ter porque de fato faz uma diferença. Outro acessório que ajuda no preparo do expresso é o distribuidor. E o que seria o distribuidor? Depois que você bota o café no porta-filtro e passa o WT, você vem com o distribuidor, solta em cima e gira. Ele simplesmente vai pegar o café que está aqui e vai deixar parelhinho, assim na hora de compactar fica mais fácil e a caminha do café fica mais plana, assim você consegue ter uma extração melhor. Isso aqui também é algo super simples, super barato, super eficiente, mas que às vezes pode ser dispensado dependendo do WDT que tu usa e custa na casa dos seus R$25. Lembrando, todos esses acessórios são 51 milímetros, que é o tamanho da máquina. Tem máquinas de 54 e 58. Então tem que ter esse cuidado na hora que for comprar. Outro acessório que é muito bom ter para extrair um bom expresso é um tamper decente. Já que aquele tamper é todo cuenco e capenga, esse aqui é um tamper de qualidade com um sistema duplo de molas, onde ele faz uma pressão de 30 libras sobre o café. Assim tu consegue sempre fazer a mesma pressão e manter uma constância. Como por exemplo aqui, você simplesmente solta no café, aperta, a mola abaixa, chega no fundo e ele também tem esse sistema onde caso a cama do café está mais ao fundo do porta-filtro, ele vai chegar lá para fazer de fato a compactação. Isso aqui faz muita diferença, porque isso aqui custa na casa dos R$70 e esse modelo é muito bacana porque justamente ele sempre vai oferecer uma compressão padronizada. Outro acessório bem útil na hora de extrair um expresso é o Puck Screen, que é essa telinha aqui, onde tem de vários tamanhos e espessuras. Essa aqui é de 51 milímetros por 1 milímetro de espessura, certo? A função dela basicamente é evitar que o café suje o grupo da máquina, que é o sistema que despeja a água no porta-filtro, porque isso aqui fica entre o café e o grupo da máquina, certo? Ocasionando numa extração mais equilibrada. Ainda mais em porta-filtros naked, onde de fato ele aparece todos os erros que você comete, e com isso aqui você consegue uma extração muito mais limpa. Falando em porta-filtros, eu comprei um acessório extra para essa máquina, que é um porta-filtro naked. Ele é diferente do porta-filtro convencional, porque o porta-filtro convencional tem uma saída dupla, o que é muito bom porque você às vezes consegue fazer uma distribuição entre 2 xícaras de um café, certo? Porém, esse aqui, ele é um porta-filtro onde você consegue remover e pôr um cesto, seja despressurizado ou seja pressurizado. E ele usa um sistema com arames que acabam prendendo ele. E qual que é a diferença na prática de ter um porta-filtro desse? Se de fato tu quer brincar de ser barista e extrair um expresso de verdade, o ideal é utilizar um porta-filtro desse. Por quê? Porque este filtro aqui, com esse bico embaixo, causa uma grande pressão na hora da extração. E isso dá uma maquiada nos erros que tu comete, seja na moagem do café ou um café velho, e você consegue extrair ali e ter uma espuma em cima do café. Já aqui não, isso aqui exige que você tenha um café de torra fresca, exige que tenha um moedor adequado, que consiga moer fino o suficiente para expresso e também que você prepare de uma forma muito correta o café aqui no cesto. Porque senão não vai ter crema no café, que é aquela camada de óleo que fica em cima do expresso. E também, se você preparar errado, ele vai jorrar café para todo lado e vai sujar tudo tua máquina e tudo tua bancada. Então, se tu quer brincar de verdade, de extrair um expresso de verdade, tem que ter um porta-filtro naked. Esse aqui custou na casa dos R$80, ele tem um acabamento muito bom, muito bonito, mas enfim, vale muito a pena. E quando você tem esse monte de acessório para expresso, tem uma coisa que é muito legal e importante você também ter, que é essa estação organizadora, onde basicamente ela tem 2 funções. Fazer a organização visual dos seus acessórios, como por exemplo botar um funil, botar o distribuidor, botar o tamper, botar um pincel, deixar o porta-filtro ali, também um puck screen, certo? Mas também você pode preparar seu café ali em cima e em vez de ficar sujando tua bancada, vai sujar só essa estação. Assim você pega ela, lava na torneira, deixa tudo limpo, bota ela no lugar de volta e tem que limpar a mesa, certo? É algo super barato, custa menos de R$30
e deixa com uma organização visual muito bacana, onde parece que está tudo encaixadinho no seu lugar e também facilita na higiene, né? Outro acessório muito bacana de se ter quando se tem um setup de expresso é o bate-borra, onde basicamente depois que você extrai o expresso, você simplesmente pega o porta-filtro, vai no bate-borra, bate, a borra vai cair ali e você já consegue preparar outros peças na sequência. Por quê? Porque se às vezes você não tem ele, você vai tentar tirar essa borra no lixo. E dependendo de como é o seu porta-filtro ou de o que tem dentro do seu lixo, talvez a sua cesta do café caia lá dentro. Então se torna uma coisa um pouco insalubre e pouco prática, certo? Então o bate-borra é uma pecinha bem barata, bem útil de se ter e vale muito a pena. Custa menos de R$30 importando também. Para quem quer fazer vaporização de leite, né? No caso dessa cafeteira, ela não vem com um pitcher, então você tem que comprar o seu pitcher. E o pitcher é basicamente essa mini leiteira aqui que tem o mesmo design, porém essa aqui tem uma capacidade de 350 ml e é onde de fato você vai vaporizar o seu leite para fazer um cappuccino, um latte, um macchiato, um flat white, ou seja, a preparação que você for fazer, certo? Ela tem toda uma estrutura adequada para fazer essa vaporização e também o seu material ali que você consegue só com o tato da mão saber quando está no momento de parar de vaporizar. É muito bem construída, é muito bonita e também é muito barato, custa cerca de R$35 aqui no Brasil. E é aquela coisa, quer fazer leite vaporizado, tem que ter um pitcher. Nas cafeterias mais caras vem, mas no caso na minha não vem. Outro acessório que eu acho legal ter, já que quando você tem mais de um porta-filtro, é você ter um suporte para deixar ele pendurado e organizado. Eu comprei esse aqui no AliExpress, ele custou cerca de R$9 e ele é grudado com dupla face. Basicamente você ali simplesmente pendura o porta-filtro que não está sendo utilizado e assim ele fica com uma organização visual muito boa. Mas enfim, é algo super simples e vale a pena ter. Outros 3 acessórios muito úteis ter num setup de barista de cafés em casa. Primeiro, um pincel para fazer a limpeza, seja dos teus acessórios, seja do teu moedor. No caso, o meu veio junto com o moedor, então é um pincel de altíssima qualidade que provavelmente daria até para maquiar alguém com ele, certo? Enfim, vale muito a pena ter um pincel. Segundo item, tenha um copo qualquer de descarte. Por quê? Porque às vezes você quer aquecer o porta-filtro da máquina e você vai despejar água pura e você bota seu cake embaixo e ainda pode utilizar essa água para esquentar uma xícara depois ou para até regar uma planta. Enfim, isso aqui é muito útil. E também quando você vai vaporizar um leite, antes de você abrir o vaporizador e de fato vaporizar o leite, tu tem que abrir esse vaporizador em algum outro recipiente. Por quê? Porque nesse primeiro momento vem uma grande quantidade de água e se essa água indo no leite vai acabar ficando aguado o teu leite. Então é interessante ter também essa caneca por este motivo. E o terceiro acessório extra que é muito prático e necessário ter é um paninho. Por quê? Depois que você vaporiza o leite, você vai ter que limpar o bico vaporizador, certo? Você também vai querer limpar os teus acessórios como o funil, como o distribuidor. Também você vai querer secar a máquina ali dos respingos. Eu acabei sendo um pouco ousado e comprei um paninho de barista, literalmente. E o que tem diferencial de um pano normal? Na real, ele tem a etiqueta de uma marca que trabalha com acessórios de café e ele tem esse pendurico aqui, que no caso as pessoas que trabalham em cafeterias enroscarem no jaleco ali, ou no meu caso que deixo enroscado aqui no meu pegboard. Mas enfim, é muito interessante e importante ter um paninho porque facilita muito a logística e a higiene do setup de cafés. O último acessório que eu botei aqui que me ajudou bastante foi um pegboard. E o que é pegboard? Basicamente é essa prateleira onde você consegue customizar o que você vai pôr nela. A que eu comprei, ela é feita de MDF cru, onde ela vem com várias varetinhas que você consegue pôr nos pontos que mais te interessa e também vem com 3 prateleiras, onde você pode pôr em cima os métodos de café, acessórios, decorações e tudo mais. É uma coisa que eu gosto muito porque deixa uma organização visual muito bacana e também se torna muito prático. Essa eu comprei na Shopee por menos de R$90. É fácil instalação, basicamente 2 parafusos na parede, certo? Mas enfim, foi esses equipamentos, métodos e acessórios que eu acabei comprando. De fato, eu optei tudo por comprar de uma forma onde eu tinha um bom benefício com um custo não tão alto, né? Porque talvez tu não saiba, cara, mas existem moedores que custam 4, 5 mil reais, máquinas de expresso que custam 15 mil, chaleiras que custam R$1.000, enfim. Tem muitas peças muito caras, existem vários métodos e às vezes a gente tem que dar uma controlada nas vontades e comprar o que de fato é necessário e aprender a utilizar bem o que a gente tem, né?
Mas de qualquer forma eu vou deixar o link de todos os produtos na descrição, e também vale ressaltar que são links de afiliado, onde se tu comprar pelo meu link eu acabo tendo um retorno financeiro, assim tu me ajuda e também ajuda o canal. Espero que tenha gostado, que eu também tenha te ajudado de alguma forma. É muito bom tu tomar um cafezinho em casa de qualidade, ainda mais que quando você tem toda essa aparelhagem em casa, tu consegue fazer um café tão bom quanto nas cafeterias e também custando muito menos, né? Mas é isso aí, valeu, se inscreva no canal, deixa um comentário, ativa o sininho, faz toda aquela baboseira de sempre e até mais.